Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o pastor Samir, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo quero falar sobre espíritos de enfermidade. Quero trazer aqui um ensinamento importantíssimo nos dias de hoje sobre espíritos de enfermidade, como eles atuam e como se livrar deles. Infelizmente, há muitas pessoas nos dias de hoje, inclusive crentes, escravizadas por espíritos de enfermidade. Há doenças que a origem ela é meramente física e biológica, mas há doenças que a origem é espiritual. E esta categoria de enfermidades a medicina não cura. Os médicos fazem exames e não conseguem diagnosticar a origem. Tratamentos não resolvem. Cirurgias não resolvem. Somente pela oração e pela autoridade do nome de Jesus essas pessoas podem ser libertas. E eu tenho visto nos dias de hoje muitas pessoas escravizadas por espíritos de enfermidade, começando por depressão, síndrome do pânico, entre outros transtornos emocionais, mas também doenças físicas que espíritos demoníacos colocam na pessoa e escravizam a pessoa. E se não for feito algo pela pessoa, não se operar ali uma libertação, esta pessoa ficará indefinidamente sofrendo e dependendo do tipo da entidade. Se for uma entidade mais agressiva, pode levar a pessoa a óbito depois de alguns anos de sofrimento. Então é muito importante este conhecimento. Fique comigo até o final, lembrando sempre que eu termino meus vídeos orando por aqueles que assistem até o final, e eu quero orar pela sua vida. Hoje, sexta-feira, estou ainda em viagem, estou aqui na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, no apartamento da minha irmã, aguardando o meu carro ficar pronto. Para quem não sabe, eu viajei final de semana passada a pregar em Londrina, meu carro teve um problema mecânico, está desde o final de semana passado na mecânica. Tive um problema grave ali no motor, especificamente no cabeçote, bomba de água. E se tudo der certo, estou aguardando ainda a confirmação do mecânico, fica pronto hoje. Se ficar pronto hoje, amanhã pela manhã estaremos retornando para a cidade de Indaial. Orem por nós. Quero agradecer a vocês, inscritos deste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa aí o seu like, seu joinha, não te custa nada. Com isso você abençoa meu canal, Deus te abençoa também, porque este canal prega a palavra de Deus, ajuda as pessoas. Então deixa o seu like aí com vontade, não te custa nada. Deixa o seu comentário se você está vivendo uma experiência dessa, com um problema de enfermidade que você imagina ou suspeita que seja um espírito. Deus pode te libertar. Deus vai te libertar. Quem sabe alguém na tua família está passando por isso, na sua igreja. Deixe o seu comentário, deixe as suas percepções, deixe a sua sugestão de vídeo. Sempre tenho acolhido as sugestões, estarei gravando aqui, na medida do possível, vídeo respondendo e acatando a sugestão dos meus seguidores. Obrigado a você que ora por mim, obrigado a você que oferta e contribui no meu ministério. Que Deus abençoe a todos. Vamos ler um texto da palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante, que nos diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade? E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado,
disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Muito bem, eu tenho aqui diante de nós, então, um texto da palavra de Deus, onde nós vemos com muita clareza uma pessoa, uma mulher, escravizada, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, há 18 anos, com um espírito de enfermidade, que deixava esta mulher encurvada. Então entenda que isso não só produzia um desconforto terrível, imagine você viver toda a vida curvada, andar encurvada, sentar encurvada, sem falar na dor que isso com certeza produzia, porque há uma tensão na coluna encurvada. Então é claro que os espíritos, irmãos, demoníacos, eles são malignos. Eles produzem dor, sofrimento nas pessoas. Então essa enfermidade não só humilhava esteticamente essa mulher, fazendo-a andar encurvada, como produzia nela um grande desconforto e uma dor, que ela, não sabendo, imaginou que poderia ter tido um outro problema, não é verdade? Que encurvou a sua coluna. Mas a Bíblia é clara que havia nela um espírito de enfermidade. Se fosse nos dias de hoje, essa mulher procuraria um especialista em coluna, iriam fazer inúmeros exames, tratamentos e permaneceria do mesmo jeito. Porque onde há um espírito de enfermidade, o remédio não cura, a cirurgia não resolve. Pode fazer uma cirurgia, endireitar, pouco tempo depois volta ao mesmo estado. Em alguns casos, os médicos fazem exames após exames, não encontram a origem do problema e a pessoa cada vez mais doente. E eu tenho ajudado pessoas assim. Deus me chamou para o ministério de libertação. Eu faço libertação há quase 30 anos. Eu comecei muito jovem, expulsando demônios e tendo experiências com todo tipo de demônio. E hoje já fazem quase 30 anos trabalhando assim em várias cidades e estados diferentes. Então, eu já vi muita coisa, meus irmãos. Eu já tive experiência de ser atacado por espíritos de enfermidade inúmeras vezes. A diferença é que, por eu ser um pastor, uma pessoa experimentada dessas questões, quando eu sinto que fui atingido por um espírito de enfermidade, eu repreendo este mal, eu ataco este mal, com as armas espirituais que Deus nos dá. Mas a grande maioria das pessoas não sabe disso. Elas não conseguem nem distinguir se o que estão sentindo é um problema normal, ou seja, veio de uma origem puramente física, ou é espiritual. Eu, por exemplo, eu conheço o meu corpo. Eu sei exatamente quando eu sinto algum tipo de dor ou problema, se aquilo originou-se por alguma coisa que eu comi, tomei um banho quente, saí no vento, peguei um resfriado, ou quando por motivo algum, uma dor, uma sensação, um mal-estar quer me atingir, sem que tenha uma origem. E eu digo para vocês hoje, diante de Deus, 100% das vezes eu me levanto e enfrento esse demônio expulso e logo cessa. Terminou a oração, termina o problema. Então eu quero ensinar vocês hoje a se livrar disso, por isso esse vídeo é muito importante. E eu peço que você, por favor, assista até o final, o maior interessado é você. Conhecimento é poder. Oséias 4:6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, estão escravizadas por espíritos de enfermidade. E eu falo isso com toda segurança e com toda a experiência de um homem que atua constantemente com isso. E eu tenho ajudado pessoas hoje da minha cidade e de fora
que estão sendo alvos de ataques de espíritos de enfermidade, exatamente como esta mulher. Interessante que o texto diz que Jesus estava numa sinagoga ensinando, ou seja, a igreja daqueles dias. E ali ele viu essa mulher encurvada e Jesus discerniu que aquele problema era espiritual. Porque o texto diz, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então Lucas destacou, ele não diz uma enfermidade, ele diz um espírito de enfermidade. Mais embaixo aqui, versículo 16, Jesus diz, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa. Meus irmãos, Deus não chamou ninguém para ser preso por Satanás, escravizado por Satanás. Mas há muitas pessoas hoje escravizadas por Satanás, com doenças, por espíritos de enfermidade. Eu estou falando sério aqui, não é brincadeira. Então não se iluda você com esses pastores que não têm profundo conhecimento bíblico e nem experiência de batalha espiritual, que dizem que espírito maligno não pega em crente, que o crente não pega macumba. Não vá atrás disso. Essas pessoas não têm experiência. Como eu disse aqui, muitas vezes eu mesmo fui atacado por espíritos de enfermidade e isso, eu perdi a conta. Quantos ataques e de todas as ordens. Em campo missionário, acordar um dia pela manhã me sentindo bem, logo eu senti todos os sintomas de uma virose, febre intensa, dor no corpo, uma dor terrível de cabeça, parece que vai explodir, mas eu sei que estou sob ataque espiritual. Então passo o dia todo orando e repreendendo, atacando aquele mal com a palavra de Deus, e no outro dia acordo bem como se nada tivesse acontecido. Já sofri muitos ataques em forma de dor de cabeça, dor no corpo, dor nos ossos, problemas intestinais. O inimigo ataca e te prende os intestinos, porque uma pessoa que fica com o intestino preso, isso vai deixando ela estressada, irritada, desconfortável. Mas o diabo atinge nisso, em tudo, meus irmãos, em tudo. Já orei por pessoas que estavam com retenção urinária, durante tempo sofrendo, impus as mãos, orei, a pessoa caiu numa cadeira, entendeu? Porque houve um confronto com o poder das trevas. E essa pessoa testemunhou depois que a partir daquele dia soltou a urina, ela começou a urinar de maneira normal. E eu poderia falar inúmeros casos aqui de pessoas que eu orei por elas e tinham um espírito de enfermidade. E eu expulsei em nome de Jesus o espírito de enfermidade e a pessoa ficou liberta na hora e se tornou saudável a partir dali. Então isso acontece. E se você relativizar tudo o que acontece na tua vida, você é um grande candidato a ficar igual a essa mulher, um escravizado por um espírito de enfermidade. Então eu sou um homem que eu não espiritualizo tudo. Tem problemas que não é espiritual, mas tem problemas que são espirituais. Então eu não espiritualizo tudo e eu não relativizo tudo. Aprendi a ser um pastor equilibrado. Nem tudo é o diabo, mas também nada é o diabo. Então gente que diz que tudo é o diabo e tem outros que dizem que nada é o diabo. Não, queridos. Tem coisas que nós temos que entender se aquilo aconteceu por alguma razão ou é o diabo que está agindo ali. Oséias 4,6, Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então isso não é quase ensinado, ou vamos dizer mais abertamente, não é ensinado nas igrejas, isso aqui, palavra, esse tipo de ensino aqui, direto, objetivo e bíblico. Existem espíritos de enfermidades que escravizam a todos, escravizam crentes, escravizam pastores, escravizam esposas de pastores, sim, Senhor. Falo isso com toda segurança. Não estou dizendo que todo mundo é assim, não estou dizendo que toda doença é espiritual, não, há doenças que não são espirituais, mas muitas podem ser. E você vai diagnosticar isso quando você tem discernimento espiritual. Tem que ter discernimento, tem que ter experiência para discernir isso. E o texto aqui é muito claro, Jesus estava numa sinagoga, a igreja daqueles dias, e lá dentro estava uma mulher sofrendo encurvada.
Jesus discerniu aquilo, chama ela, liberta ela daquele mal, o espírito de enfermidade sai, e a Bíblia diz que logo ela se endireitou. Por que Jesus fez isso, queridos? Porque Jesus veio para isso, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar, não é só do pecado, não, para nos libertar do pecado, para nos libertar das garras de Satanás, das maldições, e nos libertar também dos espíritos de enfermidade. Então precisamos saber disso. Você precisa saber disso. Ele liberta essa mulher, por quê? Porque é a vontade dele libertar. Ele diz lá embaixo no verso 16: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Não convinha soltar, por que deixar ela sofrendo? Vocês acham que Deus tem prazer de ver os seus filhos hoje dentro da igreja ali, frequentando os cultos, né? Orando e escravizados? Deus não tem prazer disso, porque Jesus é Deus, Ele é a expressão exata do Senhor Deus, a imagem exata, o resplendor da sua glória. Como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus também, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus que viu essa mulher escravizada e não deixou ela assim, também não quer deixar os seus filhos hoje escravizados por espíritos de enfermidade. Havia um demônio que por alguma razão se encostou, se alojou nesta mulher, encurvou a coluna dela e a partir dali ela passou a sofrer. No verso 16, Jesus disse que há 13 anos essa mulher estava assim. Veja como Deus sabe todas as coisas. 13 anos sofrendo. Aquilo produzia, né, uma questão pessoal de autoestima, porque a mulher andava encurvada. Ninguém tem prazer de andar encurvado. Deus nos chamou para andar de cabeça erguida. Ela andava encurvada, ela sentava encurvada. Isso produzia dor nela, talvez uma dor excruciante, porque depois de um tempo isso gera uma tensão muito grande na coluna. Talvez dificuldade para dormir, dificuldade para ficar muito tempo sentada. 13 anos sofrendo até que Jesus vai até ela e liberta ela pelo seu poder. E é isso que Deus quer fazer nos dias de hoje. Será que você não está vivendo uma situação assim? Você que está enfermo ou enferma me ouvindo agora, você tem certeza que esse problema não é espiritual? Porque você precisa discernir isso. Quem sabe há alguém na sua família que está passando por uma enfermidade que os médicos não resolvem. Exame após exame, não há diagnóstico e a pessoa está cada vez pior. Esse problema é espiritual. Mas Deus quer fazer uma obra. Deus quer libertar. E Deus vai libertar essa pessoa pelo seu poder. Interessante que o líder da sinagoga, quando viu aquilo, tomou o lugar de Jesus. Eu ia dizer o microfone, né, mas não havia. Ele tomou a tribuna, ele quis repreender Jesus, dizendo que aquele não era dia de curar, porque era um sábado. E Jesus entende e reconhece a hipocrisia deles, diz: olha, no dia de sábado vocês soltam seus animais para beber água. Por que não libertar essa filha de Abraão que há 13 anos Satanás mantinha presa? Porque esse tipo de enfermidade é uma prisão, é sofrimento. A pessoa está sofrendo e não consegue sair dali, só Jesus para libertar. E então a Bíblia diz que eles ficam envergonhados. Assim, meus irmãos, infelizmente tem muita gente agindo, né? A religião cria aqueles protocolos, né? Ah, Deus não faz isso, hoje não é dia de fazer aquilo. O meu Jesus, o Jesus a quem eu prego, salva todo dia, cura todo dia, liberta todo dia, batiza com o Espírito Santo todo dia. Deus não tem agenda como tem os homens. E se tem uma coisa que irrita Deus é essa religião protocolada, essa religião meramente ritualística, cultos que não têm poder, que não há libertação, onde o mal não é confrontado. O mal tem que ser confrontado com esta palavra aqui, ó. E nós fomos chamados para pregar, para libertar e para curar as pessoas. E este é o objetivo do meu canal: abrir os seus olhos e te dizer: Jesus quer libertar a sua vida, quer fazer uma grande obra na sua vida, e Ele vai fazer
para a glória e louvor do seu santo nome. Então, há doenças que são espíritos de enfermidade. Há muitas categorias de demônios e muitos deles são espíritos de enfermidade. E alguns deles têm o nome exatamente da enfermidade que produzem. Vocês sabiam disso? Então, esse espírito que alojava essa mulher poderia ter o nome da própria enfermidade que ele produzia, um espírito de deficiência física, um espírito de encurvamento, de atrofia, deixa a pessoa atrofiada. Isso pode ser em qualquer membro, mãos, pés, coluna, mas Jesus liberta, Jesus restaura. E nós vamos orar agora, eu quero orar pela sua vida. Se você está passando por um mal e você entende que é espiritual, Deus vai te libertar agora no nome de Jesus. Coloque a tua fé em Deus. Você não chegou a este vídeo por acaso, mas Deus te trouxe aqui para te revelar isso, para te ensinar esta palavra. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Oremos. Pai querido, te louvamos, Senhor, por esta palavra. Tua palavra nos ensina, tua palavra nos revela, tua palavra nos dá esclarecimento e entendimento. O Senhor já disse pela boca do profeta: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas neste dia o Senhor está abrindo os olhos de muitos para ver e discernir que há espíritos de enfermidade que escravizam as pessoas por anos, mas o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, eu oro agora por todas as pessoas que estão orando comigo e ouvindo esta oração. Aonde tiver uma pessoa agora que está com espírito de enfermidade, eu digo: demônio que escraviza esta pessoa, espírito de enfermidade, eu te ordeno, solte esta pessoa agora, em nome de Jesus. Saia da vida dela, do corpo dela, da coluna, dos órgãos internos, da pele, da mente, dos olhos. Desaloje agora. Vá embora e não volte nunca mais. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. E eu abençoo a cada pessoa que está orando e ouvindo agora esta oração. Em nome de Jesus. E porque eu creio, meu Deus, eu já te agradeço pela vitória. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Fique com esta palavra. Se apegue com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.